Hoje nós vamos continuar o estudo das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, capítulo 2. Hoje veremos a segunda igreja chamada Esmirna, a igreja da cidade de Esmirna. No capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: Conheço as tuas aflições, a tua pobreza, contudo tu és rico. Esmirna era a igreja mais pobre da Ásia Menor. Eles não tinham bens materiais. Os seus membros não eram pessoas abastadas financeiramente, mas de acordo com o padrão divino, Esmirna era uma igreja rica, porque ela juntava tesouros no céu. E continuando o versículo, diz assim: Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Aqui, o Império Romano estava infiltrando pessoas que se diziam convertidas dentro da igreja de Esmirna para delatarem os fiéis, delatarem os verdadeiros cristãos. Aqui o Império Romano estava empreendendo uma perseguição muito acirrada contra a igreja. E eles estavam infiltrando pessoas lá dentro para que delatassem, né, os verdadeiros cristãos. Então, quando ele fala assim, a blasfêmia dos que se dizem falsos judeus, mas pelo contrário, são sinagoga de Satanás, são os infiltrados de Satã dentro da igreja. E ele continua: Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Olha que curioso, né? Que Jesus está falando assim: vocês vão sofrer. Satanás vai lançar alguns de vós na prisão, e eu não vou impedir. Isso me lembra uma conversa que Jesus teve com Pedro, lá no capítulo 22 de Lucas, onde Jesus fala para Pedro assim: Pedro, Satanás já recebeu autorização para peneirar você como trigo. Ou seja, Satanás já recebeu autorização para te provar, para empreender contra a tua vida. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Engraçado, né? Jesus não falou para Pedro assim: Satanás pediu para lutar contra você, mas eu não permiti. Não. Satanás falou. Jesus falou para Pedro: Satanás pediu e recebeu a autorização para te peneirar como trigo. Mas eu estou clamando para que a tua fé não desfaleça. Permaneça em mim e você vai ter vitória. E assim Jesus fala para essa igreja: não temas o que vocês estão prestes a sofrer, vocês vão sofrer. Vocês vão ser perseguidos. Satanás vai empreender contra vocês e ele vai lançar alguns de vocês na prisão. E vocês vão sofrer perseguição durante 10 dias. E esses 10 dias, a história nos comprova que na verdade foram 10 anos. Entre os anos 295 depois de Cristo a 305, houve a pior perseguição contra a igreja, empreendida pelo imperador Maximiano. Foi um verdadeiro massacre. E a igreja passou por isso. Mas Jesus fala: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Olha, a morte aqui não é o fim. Então vocês continuem fiéis, continuem firmes, porque essa morte aqui é só uma passagem para a vida eterna que aguarda vocês. Eu estou esperando vocês aqui do outro lado. Então sejam fiéis até o fim. Não se atemorizem, não desistam, não me neguem, não esmoreçam. Sejam fiéis. Eu vou fortalecer vocês. E se for preciso, morram por amor ao meu nome, porque há algo muito mais grandioso esperando vocês.
eu mesmo darei a coroa da vida. Que maravilhosa essa palavra. E o impressionante é que das 7 igrejas, só 2 igrejas, o Senhor Jesus não tinha nenhuma admoestação. Ele não tinha nada contra 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia. Todas as outras igrejas, o Senhor Jesus tinha algo contra elas. Elas estavam pecando de alguma forma, elas estavam indo contra a palavra de Deus, elas estavam desobedecendo ao Senhor de alguma forma, mas Esmirna, mesmo sendo uma igreja pobre e perseguida, ela continuava fiel. Jesus não tinha nada contra ela. Será que nós temos permanecido fiéis, mesmo na perseguição, mesmo na dor, mesmo na pobreza, mesmo no choro, no luto, mesmo na doença? Será que nós podemos ser conhecidos como Esmirna foi diante de Deus? Que o Senhor fale ao teu coração, porque essa palavra ela é muito profunda. Uma igreja que financeiramente, materialmente não tinha nada para oferecer, mas ela era rica diante de Deus. Uma igreja perseguida pelos homens, perseguida por Satanás, mas que encontrou em Jesus o seu refúgio, o seu auxílio, o seu conforto, a sua fortaleza. Que assim possamos ser, eu e você, diante de Deus, fiéis até o fim. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração.